Os planos de Deus são melhores que os nossos. A gente pode fazer plano hoje, amanhã a gente já desiste. Mas os planos de Deus, só é coisa boa para você e você vai colher o bom fruto. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Olha aí para o seu amigo, para o seu irmão. Olha aqui, da quem está na frente, olha aí para trás aí. Dê um bom dia bem abençoado. E eu creio que Deus vai falar o teu coração nessa manhã. Né, pastor? Amém? Bom, Isaías, vamos lá para Isaías. Eu costumo dizer que quando eu chegar lá na glória, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Isaías. Isaías 6. Aqui fala a visão de Isaías e o seu chamado. Todos encontraram? Glória a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. Amém? E as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, como uma voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Glória a Deus. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma pinça, e com uma brasa tocou na minha e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios. Então a iniquidade foi tirada, e o meu pecado foi purificado ou perdoado. Bom, pelo início da palavra, eu só queria trazer pequenos detalhes para você. Quem é Deus para você? O que significa Deus na sua concepção para você? Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus é só o que criou todos e Ele não... Só isso. Mas eu quero dizer para você que Ele está em todos os... E Ele sabe de todas as... E Ele te vê como você é. De dentro... mas a gente pensa que pode enganar Deus, né? Porque quando Ele viu os anjos cobrindo, subindo, os umbrais da porta que tremeram, e a casa se encheu de fumaça, mas ali Ele pensou com Ele: agora que eu estou, eu não vou resistir a isso.
Eu não vou aguentar. Mas só que aí ele entendeu que quando eu busco a face, a presença de Deus, e Ele está comigo, Ele vai te proteger. E ele se sentia um pequeno, porque na verdade, olha, diga comigo, eu preciso de Deus. Somente. Porque quando ele enxergou, ele olhou e disse, ixi, já vi que eu já estou no meio de um povo que tem lábios impuros. Quer dizer, quando eu estou no meio de pessoas que só falam palavrão, eu também vou falar palavrão. Ou não é assim? Agora, quando eu estou, já dizia meu pai, que quando eu se misturo com a águia, eu me torno? Agora, quando eu se misturo com o rato, o que é que eu faço? Vira o quê? Vira rato. Então, eu quero te trazer a existência que quando eu misturar na presença de Deus, eu vou me tornar o quê? O quê? Ficou com medo de dizer? Santo. É isso. E Deus te chama para ser um pequenos Cristos nessa terra. Diga amém. Aí eu olho para mim e aí eu me vejo nessa situação aqui, porque ele olhou e disse, agora que eu estou ferrado, porque eu convivo no meio de um povo que só fala de lábios impuro, que só fala palavrões, e agora, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Só que aí tem um detalhe. Eita, Deus bom. Quando ele viu que os anjos diziam, santo, 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 diga, santo, é o Senhor dos exércitos. Então tem batalha aqui, porque quando eu entro nessa batalha, quando eu entro nessa briga, nessa luta, é porque eu tenho Deus e eu preciso vencer. Como, pastor? É renunciando o teu eu. Como? Como é que eu renuncio o meu eu? É deixando de fazer aquilo que eu mais tenho vontade. Quem não queria estar deitado numa cama bem quentinha, enroladinha agora? Tomando acho que um leite, né? Um leite quente, com chocolate. Não é não? Não. Um cafezinho só e se enrolar no sofá, puxar o sofá. Mas tem coisa melhor também. Fazer um almoço bom, não é não? Né? Fazer um almoço bem legal. Acho que já estou com fome, é o cheiro do frango. Mas aí, eu me vejo, eu digo, meu Deus, como as pessoas estão tão impacientes, elas não têm mais um amor que, aqui fala que Deus nos amou primeiro, e a situação mostra que as pessoas estão perdendo isso. Mas Deus olha para mim e para você e diz, filho, tenha paciência, olha, libera amor, libera o perdão, libera. Porque da mesma forma que eu libero, eu libero, se eu abençoo, eu sou abençoado. É assim, viu? Mas só que muitas das vezes, quando isso acontece, a gente já manda a pessoa para onde? Para caixa prego. Para não dizer palavrão. Porque eu também sou assim, sou diferente. Só que aí eu me lembro, Deus, tenha misericórdia. Senhor, livra essa pessoa, ela está muito apressada, ela está muito angustiada. Livra de um acidente. Só que a gente se esquece, a gente diz, tomara que se exploda lá na frente. Tomara. Só que da mesma forma que eu desejo, que eu falo, pode acontecer, porque é a lei do retorno.
Só que eu preciso conhecer Deus, porque Deus, da mesma forma que Ele criou, e Ele continua criando. Deus se arrependeu de ter feito homem? Deus se arrependeu de ter feito homem? Pastor? Deus se arrependeu de ter feito homem? Hã? Sim. Ele se arrependeu, mas o amor dele não pode mais voltar atrás, porque amor é infinitamente muito maior, não tem como. Só que quando veio o dilúvio, quem lembra, que já ouviu falar do dilúvio? Hã? Todo mundo já ouviu falar, né? O Márcio falou do dilúvio aqui uma vez, né? Que Noé ficou 100 anos falando, chamando o povo, dizendo, olha, construindo aquele barco para salvar a humanidade. Era para salvar a humanidade. Só que, onde está o detalhe? Que quando eu deixo de olhar para Deus e continuo olhando para o homem, para as coisas do mundo, as coisas materiais, o que me prende, o meu coração não pode estar preso em coisas materiais, porque quando Jesus voltar e te pedir algo, o que é que você vai entregar para Ele? Porque material vai ficar aqui. Quais são as tuas obras? Qual vida você ganhou para Deus? O que você tem feito para Deus? Adão e Eva estavam lá no paraíso e Deus disse, olha, tudo isso aqui é de vocês, ó, faz o que vocês quiserem, de tudo vocês podem ter o controle dos animais, das frutas, só que tem um detalhe, está vendo essa fruta aqui, bonitinha? Ó, ela é linda, não toque. Não mexa. Só que eu e você somos curiosos. Ou não é? Você não é curioso, não? Hã? Só que a gente quer entender, e aí só que vai ter aqueles amiguinhos seus, ou pessoas que vai dizer assim, olha, que Deus não vai fazer nada não, Deus te ama, Ele não vai te matar, Ele não vai, porque Ele já é amor. Vai, toca aí, ó. E Deus está dizendo, filho, não faça isso. Filho, não seja de lábios impuros. Filho, não xingue a sua mamãe. Esposa, ame os seus. Esposa, ame o seu. Mas tem umas esposas que deixam a louça para o marido lá. Mas é bom, a gente aprende. Mas não é bem isso, eu sei que eu preciso aprender muitas coisas. Porque quando a gente casa, né, a gente aprende muitas coisas. Eu nunca lavei louça, a gente aprende a lavar louça. A gente aprende. A gente aprende a dizer, a deixar aquilo que eu mais gostava de fazer, a não fazer. Ou não é assim? A gente traz uma renúncia e deixa as coisas que eu mais gostava lá para trás. E vou fazer aquilo que a outra pessoa mais gosta. Então é isso. E aí Deus quer que você faça aquilo que Ele mais gosta. Não sei se você gosta de fazer muitas coisas, mas eu gosto de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei que tem lutas, tem. Você não tem problemas? Tem conta para pagar ou não tem? Hã? Quem não tem conta para pagar, né? Então, lute. Corra atrás. Se esforce. Tenha bom ânimo. Às vezes é um negócio, ai, como é que eu vou pagar? Paga, se esforce. Porque aquele que continua lutando, não desistindo, Deus vai abrir porta para você e você vai vencer. Só que vai ter sempre uma vozinha assim dizendo, ó,
Deixa aí, rapaz. Precisa pagar não. Só que aí quando a gente dá ouvido a isso, aí o que acontece? Teu cartão de crédito vira uma bola. Aí você diz, e agora? Peraí, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que olhar aquilo que Deus pode fazer e me ensinar a passar por isso. Jovens, lute pelos seus objetivos. Se você não lutar, quem vai lutar? Posso ouvir amém? Aí, ele veio aqui bem claro, Isaías olha assim e disse, Senhor, e agora? Quando ele viu os obrais da porta lá, se moveram com uma voz que chamava no templo, e os templos se encheram de fumaça. Então ele disse assim, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Convivo no meio de um povo pecador. Ai, pastor, e agora? Eu quero dizer para você que você pode entrar em todos os lugares, porque Jesus te capacitou e te ensinou. Porque Jesus, quando veio aqui, mas foi Jesus. Jesus veio como homem. E ele nos ensina a passar por provações. Ele te capacita para dizer assim, filho, entenda, vem comigo. Eu venci. Está aqui, olha aqui o furo, Você também vai vencer. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, olha, vocês são lavados e remidos. O pecado que te puxava já não pode mais. Entende? Aquilo que te corrompia não te corrompe mais. Aquilo que podia te matar não te mata mais. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é... Só que tem um detalhe. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então eu tenho que vencer o pecado todos os dias. Eu tenho que vencer. Eu tenho que perdoar meu irmão como? Como é que eu perdoo meu irmão? Como é que você perdoa alguém que puxou teu tapete? Teu inimigo. Tem como perdoar o inimigo, Márcio? Tem como aí, pastor? Como é que eu tenho que perdoar meu inimigo? Como é que é isso? Como? Aí Jesus fala assim, ele te ensina, que nem a irmãzinha falou lá na escolinha hoje. Ele nos ensina até na oração do Pai Nosso. Pai, me ensina a perdoar os meus... O quê? Quem não sabe a oração do Pai Nosso? Eu acredito que todos sabem. Mas só o evangélico sabe? Não. Católico também sabe. Mas não, ele está te ensinando, porque eu preciso entender quem é Deus primeiro, para depois eu entender quem eu sou. Aí ele fala aqui, Senhor, eu sei que eu sou um homem falho, homem de lábios impuro, mas eu preciso do Senhor. Então eu tenho que fazer o quê? O que eu preciso fazer? Deixar a iniquidade, a maldade para trás. Deixar de falar palavrão. Deixar de me misturar com quem me puxa para trás. Está aí. Porque quando eu lembro que quando era jovenzinho, tinha uns amiguinhos que sempre me puxavam para umas coisas erradas. Porque sempre é assim, não é? Mas você tem o direito de escolher. Dizer assim, opa, peraí. Isso aqui não dá para... Peraí. Não, homem. É só um baseadinho. Não faz mal, não.
Só que quando você entra, eles te abandonam e você não sabe mais como sair. Quando você experimenta, e aí eles não te abandonam e você fica preso. Porque o inimigo sabe aonde tocar na tua fraqueza. Ah, como, pastor? Como? Ah, é na bebida, é no cigarro. Tem muitas coisas que nos deixam presos. Ah, pastor, como? Ó, deixa faltar o dinheiro para você ver. Ó, como é que eu vou adorar a Deus sem nada? Aí que é o momento de você dizer, eu vou adorar a Deus que nem Jó. Quem já ouviu a história de Jó? Ou com dinheiro, ou sem, mas eu vou. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Amém? Glória a Deus, viu? Quando alguém olhar para você e dizer assim, tira essa porcaria do meio da rua, rapaz. Você mandar a banda, não mande. Ó o dedo, ó, não mande. A gente tem mania feia de, ó o dedo, ó. Só que aí, ele se viu numa condição tão, olha, eu imaginei que ele, eu fico imaginando, que ele olhou assim e disse, meu Deus, eu estou no meio de um covil de pessoas que não amam a Deus, eles estão tudo desviados, e agora Deus, o que é que... E aí? Só que lá na frente ele fala, quando o anjo toca nos seus lábios, ele olha e diz, Senhor, eu sei que eu sou falho, pecador, mas aí Deus olha, e quem eu vou enviar? E aí? Quem é que eu vou enviar para esse meio aí, lá fora? Ó, é fácil, viu? Falar de Deus aqui, ou não é? Nós só estamos falando de Deus. Não é fácil eu falar de Deus para vocês aqui, porque nós já estamos aqui falando de Deus. Mas quando eu estiver lá no meu trabalho, eita, aí é que pega. Que aí, quando está um monte de mulher conversando, o que sai no papo de mulher, hein? Quando tem um monte de homem conversando, o que sai, hein? É o quê? Futebol, carro, mulher e dinheiro. Aí. Só que aí tem o detalhe. Eu tenho que ser a diferença. Ah, mas quando o irmãozinho está lá, você viu? Já viu os irmãos contar piada? Já viu lá, aquele que... Toda empresa tem um que conta piada, melhor do que os outros, não tem? E aí você cai no meio. Oh. Olha, vigia. Não se misture. Não dê risada do mal feito. Seja a diferença. E aí, eu quero trazer você, porque o que acontece? Quando ele se viu que foi tocado, o anjo tocou com uma brasa do altar, tirou lá com uma pinça. Eu imagino que é uma coisa bem pequena, né? É, porque para tirar com uma pinça tira o quê? Espinho, um pelinho, não é? Não é assim que trabalha uma pinça? E diz que tocou nos seus lábios, só que aí, quando tocou, aí ele começou a enxergar diferente. Ele começou a ver, porque Deus tinha um chamado para ele. Deus tem chamado para você. Deus tem te chamado para ser a diferença. E aí, só que, você está pronto? Você está pronto? Se Deus gritar o teu nome, o que você faria? Você está pronto? Porque eu tenho que estar
Eu tenho que estar preparado. Só que aí, se Deus gritar assim, Sérgio, o que você faria? Você responderia ou saia correndo? Com medo, não é não? Por isso que eu estou te falando. Eu tenho que estar pronto, porque quando eu sirvo um Deus vivo, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu. Você vai conhecer porque é a voz do seu pastor, do seu Deus. Só que aí tem um detalhe, nós somos tão falhos, tão fracos, que a primeira coisa que a gente sente é o medo. Aí está o pastor aqui falando, olha, quarta-feira, viu? Falando, olha, Pedro, anda nas águas aí, ó, um sinalzinho, é só um sinalzinho que eu peço para você, tem um pouquinho, está aqui, ó, quem sabe essa sementinha aqui é pequenininha, uma fé, diz que a fé tem que ser de um grão de mostarda, só que aí a gente até tem fé, só que aí Pedro andou nas águas, Senhor, e aí quando Jesus vinha lá andando, que eles tinham já pegado, deixado Jesus para trás, lá que Jesus tinha ficado lá no monte orando, só que eles caíram no mar, e a tempestade já era violenta, e aí Jesus veio andando sobre, Jesus vinha andando sobre as águas, mas Jesus não era carne? Ou não era? E Jesus vinha andando, ó. Como é que não afunda? E aí, quando os discípulos olharam, eles ficaram com tanto medo, porque diz que estavam vendo um fantasma. Você já viu um fantasma? Já viu, viu? Já viu um fantasma? Quem já viu um fantasma? Já viu, tio? Já viu, Danilo, um fantasma? Só na internet, né? Televisão, a gente vê na televisão, né? Um fantasma, não viu? Já viu, Vitor, um fantasma? Hã? Lá no Nordeste a gente tem muito, o pessoal fala muito em fantasma no Nordeste, viu? Só que é tudo ilusão, porque uma vez me falaram tanto de fantasma que eu estava vindo numa estradinha assim, meia-noite. Aí do nada eu vi uma sombra assim, e umas 2 orelhas desse tamanho assim. Aí eu fiquei todo arrupiado. Aí, para completar, ele fez assim. Você já está com medo, né? Já está. E a sombra subiu assim. Não sei se eu ia para frente ou voltava para trás. Você fica paralisado. Só que depois que eu me acalmei, que eu fui olhar, era um animal que estava parado, o bichinho estava quietinho lá. Mas é de tanto a gente ouvir coisa, né? Que a gente fica ouvindo coisa. Mas aí eu quero dizer para você, Deus está no controle. Não se desespere. Porque muitas das vezes a gente fica desesperado quando as coisas não estão dando certo. Você começa aqui, aí vai para ali, vai para lá, vai para cá e nada dá certo. Continua firme. Eu te chamo para hoje você olhar para o alvo, porque quem criou tudo foi Deus. E Deus quer te colocar nesse plano. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Entenda, os planos de Deus são melhores que o meu e o seu. A gente pode fazer plano hoje, amanhã a gente já desiste. Mas os planos de Deus, só é coisa boa para você e você vai colher o bom fruto. Amém? Eu quero chamar para você abrir aqui a palavra do Senhor. Vamos lá. Tessalonicenses. Primeira de Tessalonicenses,
4. Do 1. Vamos começar pelo 1, para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Todos abriram? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, o exortamos do Senhor Jesus, certo? Que assim como aprenderam de nós, de maneira como deve viver e agradar a Deus. Efetivamente, os que estão fazendo, vocês continuem progredindo, e cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês, da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é o quê? Que é a vontade de Deus? É o quê? Santificação de cada um de vocês. De vocês. Que se abstenha da o quê? Do que mais? Que cada um de vocês saiba controlar os seus próprios. Cuidado. Ah, pastor, como que é isso? É fácil o inimigo te usar na tua mente. É fácil você olhar para as coisas que você não precisa olhar. E Deus está nos ensinando a ter uma vida de santificação. Deixando os meus desejos, aquilo que me chama mais atenção e purificar o meu próprio corpo. Como? Deixando as coisas velhas para trás. Deixando os meus maus pensamentos, os meus maus caminhos. Posso ouvir amém? Santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu próprio, o quê? Cuidado, irmão. Não olhe, não cobiceis o que é do seu. Por que a gente olha, mas rapaz, eu queria tanto o carro daquele irmão, eu queria tanto. Cuidado, não cobice nada de. Antes tenha o seu prazer no Senhor, faça o que o Senhor quer que você faça, e todas as bênçãos vão correr atrás de você. Só tem um detalhe, é porque nós nos esquecemos, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que se você entender o que Deus tem para você, presta atenção, se você entender o que Deus tem para você, é melhor. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Acho que ninguém quer, viu? Quem quer ser próspero? Quem quer ter um carro bom aí? Quem quer ter uma casa boa? Com piscina? Quem quer ter uma casa boa com piscina? Quem quer ter um marido bom? As mulheradas aí, diga, eu quero. Você não quer um marido bom? Hã? Você não quer uma esposa boa? Ei, Márcio. Ei, pastor, você não quer uma esposa boa? A gente quer. Só que aí, para mim receber o melhor, eu tenho que. O quê? Eu tenho que dar primeiro. Eu tenho que me doar primeiro. Eu tenho que deixar o que eu mais gosto de fazer e dar o meu melhor.
Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é ai. Está escrito aí? É o quê? Pois Deus não nos chamou para quê? Ele não te chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Tá, gente? Entendam isso. Quando eu me posiciono, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não conseguir fazer isso, como é que eu vou amar Deus? Que eu não... O teu próximo você vê. O teu irmão você está vendo. E Deus você não vê. Tá? Mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a você, para que você possa testificar e ser uma testemunha nessa terra. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.